Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu não apareço aqui, vim dar notícia que tava grávida, depois sumi, enfim. Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência aqui na Inglaterra com o nascimento da minha filha pelo NHS. Brava! Fala, eu quero mamar, minha mamãe não me dá mamar. A minha mamãe não me dá mamar, mas eu quero. Eu tô com fome, mamãe. A Lorena nasceu com 40 semanas, certinho, na due date. A gente até fez uma aposta, quem ia acertar o dia, ninguém apostou na data prevista de parto e foi o dia que ela nasceu, dia 19 de janeiro de 2022. Foi na madrugada de terça para quarta e então no domingo comecei a perder o meu tampão mucoso. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque cabeça de recém-parida é meio complicada. Na madrugada de segunda para terça, eu comecei a sentir as primeiras contrações. Começaram a ficar mais intensas, né, durante a madrugada. A gente entrou em contato com o hospital, porque eu escolhi ter a minha bebê na maternidade. E eles pediram para cronometrar as contrações e quando tivesse 3 contrações dentro de 10 minutos, por 1 hora, por bastante tempo, avisar que estava indo ir para o hospital. Começaram a ficar mais frequentes as contrações, e aí com umas 7h30, 8 horas da manhã, a gente foi para o hospital. Chegamos no hospital, as midwives me examinaram, e eu tava com 1 centímetro para 2 centímetros de dilatação. Aí o que aconteceu? Voltamos para casa. Em casa, as dores voltaram, né? As contrações voltaram a ficar frequentes, porque no momento que eu fui pra maternidade, já perdeu o ritmo das contrações e elas não estavam mais como antes. Só que eu percebi que quando elas me examinaram, eu perdi o que restava do meu tampão mucoso, eu sangrei um pouco, sabe? E aí, quando a gente voltou pra casa, eu voltei a sentir dores. Massagem, a gente tava usando um método paliativo, né? Em casa, não tinha muito o que fazer. Até que eu não tava aguentando mais. E aí, 1 hora da tarde, a gente voltou pro hospital. Chegamos lá, elas me examinaram de novo. E aí, viram que eu tava com 4 centímetros de dilatação. E aqui, eles só internam a partir de 4 centímetros, né? E foi o que aconteceu. Aí, com 4 centímetros, elas conseguiram... eu consegui permanecer no hospital, fui pra sala de parto. Eu queria desde o começo um water birth, né, que é o parto na banheira. Elas falaram que iam começar a encher a banheira pra mim, preparar o quarto, né, a suíte pra mim. Eu achei estranho, né, porque vários vídeos que eu via de parto na água, só deixavam elas entrarem na banheira perto de 10 centímetros de dilatação, né? E comigo não, comigo elas deixaram eu entrar na água com 4 centímetros mesmo. Porque dizem, né, que demora quando você tá tendo contração e entra na água, começa a atrasar, sabe? A dilatação leva mais tempo pra acontecer. Enfim, passei a tarde toda na banheira, as contrações vinham cada vez mais fortes, só que a água quente ajudava a aliviar um pouco a dor. Também usei gás, sabe? O gás que eles dão, que, na minha opinião, não adianta nada. Tiveram troca de midwife, né, nesse período que eu fiquei a tarde toda. E aí, quando entrou a outra midwife, ela me falou, olha, 8 horas da noite eu vou te examinar de novo pra gente ver quanto de dilatação você tá.
Você vai ter que sair da banheira e a gente vê. Só que o que aconteceu? Como eu fiquei muito tempo na banheira, não sei porque me travou a bexiga. Eu não conseguia fazer xixi. Elas falaram, faz xixi na banheira, pode fazer. Se quiser sair da banheira pra fazer xixi, fica à vontade, como for melhor. Só que eu travei. Eu não conseguia fazer xixi na banheira. E quando eu levantava pra ir ao banheiro, as contrações vinham e travava a minha bexiga. Não conseguia fazer. O que aconteceu? 8 horas ela me avaliou, eu tava com 8 centímetros de dilatação. 8 horas da noite. Aí eu voltei pra água e não conseguindo fazer xixi. E ela falou, enquanto você não esvaziar a sua bexiga, o bebê não vai sair, porque parece que a bexiga fica bem entre o bebê e a saída, sabe? Fica nesse meio termo. E eu não conseguia fazer xixi. Vocês vão me desculpar, mas eu não lembro os horários certinhos, né, específicos. Mas ela estipulou um outro horário e falou, ó, se até esse horário você não for no banheiro, eu vou te examinar, se não tiver com 10 centímetros de dilatação, a gente vai estourar a sua bolsa. Aí deu o horário marcado, né, o horário que a gente tinha combinado. Ela me examinou, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, mas eu não conseguia fazer xixi. E a midwife sugeriu colocar uma sonda, né, pra eu conseguir esvaziar minha bexiga, porque travou de uma forma que eu não conseguia fazer xixi. A gente aceitou, obviamente, porque se não fosse isso, a bebê não viria e tava muito incômoda. Eu tava com a bexiga cheia, eu tava sentindo que eu precisava ir no banheiro, mas eu não conseguia. Então a gente aceitou, ela colocou uma sonda e ela ficou inconformada, ela e meu marido ficaram inconformados com a quantidade de xixi que saiu. Saiu quase 2 litros de xixi, saiu muito, muito xixi. E na medida que ela colocou a sonda, nossa, eu senti um alívio tão grande, tão grande. E eu tava exausta já, né? Porque eu comecei a sentir contração 1 hora da manhã, já eram 9 horas da noite, sabe? Do dia seguinte, do mesmo dia, né? 1 hora da manhã, já eram 9 horas da noite, eu tava exausta, exausta. Comi umas barrinhas de cereal pra tentar, né? Ter mais energia. Meu marido comprou energético pra tentar me ajudar, mas eu tava exausta. Com 10 centímetros de dilatação, a gente tem que começar o expulsivo. E ela perguntou, você quer voltar pra água? Eu falei, não, eu quero ter o meu bebê fora da água. Não aguentava mais ficar dentro da banheira. E aí, nessa, ela me examinou de novo. Quando ela falou, posso estourar a bolsa? Eu falei, claro. Só que não tinha o que estourar. Ela falou, não tem bolsa pra estourar, você foi perdendo líquido aos poucos, sua bolsa não estourou, sabe? E a gente ia ter que começar a fazer o expulsivo, né? E aí ela fala, não me lembro, mas eu acho que era 1h30, 2 horas de expulsivo, né? Ela fala que, como era meu primeiro bebê, normalmente levaria 1h30, e eu já tava exausta. E como não vinha contração, eu não tinha força pra empurrar a bebê pra fora, né? Pra sair. Ai, foram momentos, assim, bem estressantes, sabe? Dolorido, porque eu não aguentava mais, eu tava podre de cansada. Até que ela teve a ideia da gente colocar ocitocina, né, na minha veia, pra gente induzir as contrações, pra contrações virem mais fortes. Só que pra isso ela teve que chamar o médico, né, porque a midwife não é médica, ela é uma parteira, né, ela tem as certificações, mas não chega a ser uma médica. Então ela chamou o obstetra. Veio toda a equipe dele, né? Eu lembro que tinha bastante gente no quarto. E aí ele me examinou. Vinham contrações, mas muito fracas. E eu tava com 10 centímetros de dilatação, eu precisava, já tava na hora, né, do expulsivo. Me examinaram, me furaram pra colocar a ocitocina. Apareceu uma emergência, eles tiveram que sair do parto pra acudir outra gestante. A minha midwife falou, Andy, vamos fazer força. Se com a ocitocina, se não adiantar, a gente infelizmente vai ter que usar outros meios, né? Como fórceps, o vácuo. E eu tinha um bloqueio, assim, com fórceps e vácuo. Eu tinha muito medo. E voltei a fazer força de novo, mesmo com a contração fraca, eu tentava, me doava ao máximo. Enfim, até que a bebê saía e voltava.
E aí ela me ensinou a respiração que tinha que fazer, né, certinho. Tipo, tinha que ser respirações curtas. Não era fazer força, parar pra respirar e expulsar de novo. É difícil, né? Porque a gente fala em inglês lá. Empurrar de novo. Então, ela me ensinou que a respiração tinha que ser curta. E fazendo força, né? E nessa, a Lorena começou a aparecer. Só que a Lorena era grande. A minha filha nasceu com 3,8 kg. E eu já tava sem força. E ela não tinham colocado ainda, né? Ocitocina na minha veia. Então, ela sugeriu a gente fazer a episiotomia. Que eu também tinha muito medo. Que a episiotomia nada mais é que uns cortes, né? 2 cortezinhos pra ajudar o espaço pra neném sair. A minha neném, ela tava com o dorso à direita, que eles chamam. Ela tava com as costas pra minha direita, o que teria que fazer que ela teria que girar mais um pouco, assim, sabe? Mais uma vez. Normalmente, os bebês para um parto normal ficam com as costas do lado esquerdo. Então, isso também foi um pouco difícil. Ela não conseguia sair. Mas, quando ela ofereceu a episiotomia, eu aceitei, abriu mais espaço e a nenê teve espaço para girar e sair. Foi muito especial. Eu esqueci toda a dor que eu tava sentindo. Quando eu vi o rostinho dela, ela saiu, ela não chorou. Ela ficou um tempo sem chorar, eu fiquei preocupada. Mas até que ela começou a chorar. Tô relembrando esse momento na cabeça. Aí ela começou a chorar. Elas começaram a limpar, colocaram touquinha nela, né? Meu marido começou a chorar. Eu tava sem força, eu não tava raciocinando, eu acho, sabe? Eu não consegui chorar nesse momento. Eu tava tão exausta, tão cansada, mas ao mesmo tempo tão feliz, né? Que eu não consegui esboçar o que eu tava sentindo. Aí ela nasceu, veio direto pro meu peito, já veio mamar. Eu escolhi por não esperar a placenta sair naturalmente, eu escolhi pela injeção, sabe, que eles dão na perna, eles dão uma injeção na perna, não sei se é ocitocina, eu acredito que seja pra eliminar a placenta, né, pra placenta sair, porque a gente tem 2 partos, né, a placenta sai também, a placenta saiu, cortou o cordão umbilical dela, meu marido. Ela ficou um pouco comigo, a midwife deu ela pro meu marido pra fazer o skin to skin com ele. E nesse momento ela me costurou, né? Costurou o que faltava. Eu não tive anestesia na hora de dar os pontos. Fiquei só com o gás. Mas nessa hora tava doendo. Mas eu já tava tão exausta que eu nem tava sentindo mais, sabe? E aí, depois que ela me costurou, ela falou, ó, aqui é o banheiro, vai, toma um banho. A sua neném, se quiser, já pode trocá-la. Aí eu falei assim, tá, e ninguém vai me ajudar? Pensei, né? Aí ela pegou, saiu do quarto, a gente limpou ela, a gente trocou a neném. E aí, quando ela tava trocadinha, eu fui, tomei um banho. A neném nasceu, esqueci desse detalhe, a neném nasceu 3h15 da manhã. E quando foi 11 horas da manhã do mesmo dia, a gente recebeu alta. Por quê? Ela nasceu com 3,8 kg, como eu falei, e 54 centímetros. Ela era uma bebê grande, fizeram todos os exames nela. E ela tava super saudável. E como a gente tinha testado positivo pro Covid, se eu fosse pro quarto, meu marido não ia poder, eu ia ser um risco para as outras gestantes e bebês. Então, eles falaram que não tinha necessidade de eu ir pro quarto, que eu podia ir pra casa. E aí, às 9 horas da manhã, 3 horas da manhã eu tinha parido, às 9 horas da manhã eu recebi alta, às 11 horas da manhã eu tava indo pra casa. Com a neném. E aí foi uma festa, né? Chegamos aqui, a nossa família veio pra cá pra ver o nascimento da Lorena, né? Conhecê-la. Aí todo mundo conheceu ela, foi muito gostoso, foi muito especial. Isso. Eu gostei muito
da minha experiência com o NHS. Eu tive a minha neném no George Eliot. É um hospital aqui perto de casa, no Nuneaton, né? Eu moro no interior da Inglaterra, não moro em Londres. Isso, gente. Foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer a minha experiência. Espero que eu ajude alguma grávida. Foi um parto dolorido, não posso mentir, mas quando eu vi o rostinho dela, eu esqueci toda a dor, tanto que eu nem lembro mais como era a dor. Eu lembro que era dolorido, mas a dor em si eu não lembro. E as midwives eram 1000%, muito queridas comigo o tempo todo, muito legais, não tenho o que falar. No dia seguinte que eu cheguei do hospital, veio a midwife examinar a neném, me examinar, saber como a gente tava. No 5º dia, depois que a gente chegou do hospital, também veio uma midwife. No 14º dia, também veio uma midwife. E com 6 semanas de vida veio a Health Visitor. A Health Visitor também veio com 2 semanas de vida e veio com 6 semanas de vida. Ela também pesa a neném, examina, conversa com a gente, vê como tá a amamentação. Eu não precisei de nenhum suporte com a amamentação, graças a Deus, mas eles estavam todo momento me perguntando se eu precisava de alguma ajuda para amamentar. Me deram o telefone do suporte do hospital, caso eu precisasse. A Health Visitor veio. E como a bebê ganhou bastante peso, né? Nos primeiros 5 dias, normalmente, o nenê perde peso e a Lorena ganhou 50 gramas. Então, ela perdeu peso, mas ela recuperou bem. Uma bênção. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência. Eu vou tentar compartilhar com vocês mais um pouco dessa minha experiência como mãe, né? Aqui na Inglaterra, sem nenhuma rede de apoio, porque a gente não tem família aqui. E vou tentar postar mais vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve. E é isso. Beijo.